Esse é o vídeo de suporte 2 de 3, referente à aula 11, Radicais e Reações Radicalares, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. No primeiro vídeo, nós vimos então a formação de radicais, como eles são formados em laboratório, conversamos sobre a estabilidade deles, falamos sobre ressonância de alguns radicais. Agora a gente começa a falar sobre inibidores de radicais, ou os antioxidantes. O que são antioxidantes? Essa substância aqui, o BHT, hidroxitolueno-butilado, é um composto normalmente adicionado, por exemplo, aos enlatados. Esse conservante, não só adicionado a alimentos, também é adicionado a cosméticos, fármacos. Ele protege o alimento, ele protege o fármaco, ele protege o cosmético de sofrer reações de oxidação. Ou seja, de sofrer reações que vão levar à degradação daquele produto que você está comercializando. Eles aumentam o tempo de prateleira dessas substâncias que estão dentro desses enlatados, por exemplo. Outros exemplos de substâncias que atuam como antioxidantes são essas aqui, ó. O 2-nitroso, 2-metilpropano, o benzeno 1,4-diol e o próprio ácido ascórbico, a vitamina C, que você já conhece, já ouviu falar tanto. Todas essas substâncias aqui são substâncias com características antioxidantes. Elas podem reagir com o oxigênio e elas podem reagir também com radicais formados pela ação do oxigênio. Um processo de oxidação no alimento é um processo que leva à degradação daquele alimento. É o que faz a comida, por exemplo, estragar. Quando o oxigênio reage com as biomoléculas dos alimentos, ele forma radicais, e esses radicais acabam levando à formação de compostos tóxicos, de compostos que você não quer que estejam presentes no alimento. Essas substâncias que vocês estão vendo aqui, elas são capazes de reagir com o próprio oxigênio, impedindo que o oxigênio reaja com as moléculas que estão aqui dentro. É um substrato de sacrifício, vamos assim dizer. Ele reage com o oxigênio antes que o oxigênio tenha a oportunidade de estragar, entre aspas, o alimento. Ou se não, o antioxidante pode reagir também com o radical que foi formado pela ação do oxigênio. Nós vamos descobrir que o oxigênio induz a formação de radical muito fácil. Então, uma molécula desse tipo pode reagir com o radical formado pela ação do oxigênio e aniquilar, e impedir ele de continuar promovendo reações radicalares que levam a fazer o alimento estragar, a fazer o medicamento perder a sua funcionalidade, ou mesmo cosmético, e assim por diante. Então, o que essas moléculas têm que as fazem boas para atuar como antioxidantes? Qual que é a característica estrutural? O que explica isso? Como eles atuam? Então, eles vão reagir com as espécies radicalares e ou com o oxigênio molecular. Eles vão impedir que o oxigênio estrague o que você está querendo proteger. Como eu disse antes, eles vão atuar como um substrato de sacrifício. Então, olha um exemplo aqui, ó. Essa molécula aqui pode ser utilizada como um antioxidante. O que ela vai fazer? Ela reage, olha a proporção estequiométrica. Duas moléculas dessa daqui reagem com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de benzoquinona e duas moléculas de água. Estão vendo aqui? Essa molécula aqui, ó, sofreu uma oxidação. Olha aqui a estrutura que eu tinha aqui inicialmente, a estrutura que eu tenho aqui agora. Duas moléculas dessa reagem com uma molécula de oxigênio. Essa molécula sofre oxidação e o oxigênio sofre redução para formar duas moléculas de água. Então, agora aniquilando a molécula de oxigênio e formando molécula de água, isso daqui não vai mais reagir com uma outra molécula que eu estou querendo proteger e eu vou aniquilar a atividade oxidante que o oxigênio possui. Outro exemplo de substância que tem atividade antioxidante é o ácido ascórbico, como nós já vimos no slide anterior. De novo, ó, duas moléculas de ácido ascórbico reagem com uma de oxigênio molecular para formar essa molécula aqui, o ácido ascórbico oxidado, enquanto a gente produz duas moléculas de água. A molécula de água é o produto da redução do oxigênio molecular. Então, como ocorre o mecanismo que leva à formação desses produtos oxidados? Por que essa reação envolve a estequiometria 2:1? O que está acontecendo aqui exatamente? Vamos analisar o mecanismo dessa reação. O oxigênio molecular, pessoal, que você já conhece aí desde que você conversa sobre química lá no seu ensino médio, é uma espécie radicalar. Por que o oxigênio, esse aí tão conhecido, é uma espécie radicalar?
Aqui eu tenho uma ligação sigma oxigênio-oxigênio e uma ligação dupla oxigênio-oxigênio, sobreposição lateral de orbitais p. Dois átomos de oxigênio, muito eletronegativos, eles polarizam cada um para o seu lado as ligações. Só que aí, essa molécula é apolar. Do mesmo jeito que essa ligação está sendo puxada para um lado, ela está sendo puxada para o outro. Agora imagine uma ligação frágil, tendo um par de elétrons disputados simultaneamente por dois átomos muito eletronegativos que nem o oxigênio. A consequência é que essa ligação π fica se quebrando e se formando, quebrando e se formando. E ela faz isso de forma homolítica. Como os dois átomos têm a mesma eletronegatividade, a ligação π mais fraca se rompe, colocando um elétron nesse oxigênio e um elétron no oxigênio da direita. Depois esses elétrons voltam a se encontrar formando uma dupla. Isso volta a acontecer. A dupla se quebra, colocando um elétron radical no oxigênio da direita e um elétron radical no oxigênio da esquerda. Bom, como o oxigênio então é uma espécie radicalar, ele pode abstrair hidrogênios de moléculas orgânicas, desde que essas moléculas orgânicas, uma vez formado o radical, esse radical possa se estabilizar de alguma forma. Compostos fenólicos são perfeitos para isso. Por quê? Uma vez que um composto fenólico se encontra com oxigênio molecular, nós já vimos que essa ligação dupla se rompe fácil de forma homolítica. Um elétron vem para o oxigênio da direita, um elétron vem para o oxigênio da esquerda. Daqui ele já pode capturar, por exemplo, um hidrogênio de um fenol, clivando essa ligação oxigênio-hidrogênio de forma homolítica. Esse elétron é usado para fazer uma nova ligação oxigênio-hidrogênio, formando aqui um hidroperóxido radical. Ao mesmo tempo que se forma o hidroperóxido radical, a dupla que estava aqui se rompeu, um elétron veio para cá e o outro elétron da dupla veio para cá e se encontrou com um elétron que veio da clivagem homolítica dessa ligação. Olha o radical que foi formado aqui. Nós vimos no vídeo da aula 1 que esse tipo de radical pode se estabilizar por ressonância. Ele está vizinho aqui, um anel aromático, então a gente tem várias estruturas de ressonância para estabilizar esse oxigênio radical. É por isso que compostos fenólicos reagem com oxigênio tão facilmente, ou reagem com outros radicais tão facilmente. Esse hidrogênio poderia ter sido removido por um outro radical qualquer. O que importa é que quando essa ligação se cliva de forma homolítica, forma-se aqui um radical que vai se estabilizar por ressonância. Agora, repara que nesse composto fenólico eu tenho uma outra hidroxila aqui embaixo. Imagina agora que esse radical hidroperóxido capture esse hidrogênio aqui da parte de baixo também de forma homolítica. Esse elétron forma uma ligação covalente com um dos elétrons dessa ligação, clivando ela de forma homolítica, formando aqui um radical na parte de baixo dessa estrutura. Do mesmo jeito, aqui eu também posso ter estabilização por ressonância. Essa nova ligação formada leva à formação de água oxigenada. Agora vamos olhar essa estrutura aqui. Essa estrutura, que tem um elétron desemparelhado aqui em cima, um elétron desemparelhado aqui embaixo e um elétron desemparelhado aqui em cima, ela pode se reorganizar para dar origem a uma substância neutra. Como? Se esse elétron vier para cá e forçar a clivagem dessa ligação π, forma-se uma ligação dupla carbono-oxigênio aqui. Quando essa ligação se cliva, esse elétron pode vir para cá, forçando a clivagem dessa dupla, levando à formação de uma ligação π carbono-carbono nessa posição. Se esse elétron agora vier para cá, junto com um dos elétrons, um elétron radical do oxigênio de baixo, forma-se uma dupla aqui, e agora eu tenho uma molécula de benzoquinona neutra. É por isso que um composto difenólico, quando os dois fenóis estão no mesmo anel aromático, os dois hidrogênios podem ser removidos e isso leva à formação de uma molécula neutra. Está aqui o produto dessa reação. O fenol foi oxidado a benzoquinona, ao mesmo tempo que apareceu uma molécula de água oxigenada. Mas a água oxigenada ainda não é um composto estável. Essa ligação aqui, peróxidos, nós vimos que essa ligação também é uma ligação frágil, que se rompe de maneira muito fácil para formar radicais hidroxila. Se essa ligação se clivar, eu formo um oxigênio radical aqui e um oxigênio radical aqui. Duas hidroxilas radicais. Imagina agora então que a água oxigenada formada na primeira etapa se encontre com uma segunda molécula de fenol. Quando essa ligação se cliva, formando uma hidroxila radical, essa hidroxila radical já pode usar esse elétron para formar uma nova ligação oxigênio-hidrogênio de forma radicalar.
O resultado é a formação de uma nova ligação oxigênio-hidrogênio às custas da clivagem homolítica dessa ligação. Esse elétron se encontrou com esse elétron para formar essa nova ligação química. O resultado disso é um composto fenólico radical, aqui o oxigênio radical vizinho anearomático, e ainda uma outra hidroxila radical, resultante da clivagem homolítica dessa ligação. A primeira molécula neutra de água está aqui. O que pode acontecer na sequência? Eu tenho aqui essa hidroxila radical e aqui uma hidroxila fenólica. Ela pode induzir a clivagem homolítica dessa hidroxila de fenol, formando aqui de novo um outro radical vizinho anearomático que vai se estabilizar por ressonância, formando a segunda molécula de água. Essa estrutura vai se reorganizar da mesma forma que você viu ali em cima para formar a segunda molécula de benzoquinona. É por isso que para aniquilar uma molécula de oxigênio, eu preciso de duas moléculas de composto fenólico. A primeira para formar água oxigenada, para formar o peróxido de hidrogênio, e a segunda para aniquilar o peróxido de hidrogênio, levando à formação de duas moléculas de água. Outros mecanismos com outros antioxidantes, por exemplo, o ácido ascórbico, também passam primeiro pela formação de água oxigenada e depois pela formação de duas moléculas de água, por isso a proporção 2:1. Então, quando essa reação aqui ocorre, essa molécula atuou como antioxidante. Ela reagiu com o oxigênio, impedindo que o oxigênio oxide as moléculas que você está querendo proteger no alimento, no cosmético, no fármaco. Eu impedi o oxigênio de oxidar outras moléculas, sofrendo oxidação na frente. Essa molécula, aqui a forma reduzida, aqui a forma oxidada dela. Ela oxidou na frente, é um substrato de sacrifício. Também poderia acontecer de outra forma. O oxigênio poderia reagir com uma molécula do alimento, formando um radical. Esse radical, se ele não for aniquilado, se ele não for impedido, ele vai continuar reagindo. Essas substâncias, como reagem com radical muito fácil, elas inibem a atuação do radical, formando aqui essas mesmas moléculas do mesmo jeito. Então, elas vão reagir ou com oxigênio ou com radicais livres que estejam aonde você está querendo proteger, no alimento, no cosmético, no fármaco e assim por diante. Extratos de plantas, extratos vegetais, normalmente possuem grande quantidade de compostos com atividade antioxidante. Por exemplo, os compostos fenólicos, como nós estávamos conversando agora há pouco. No laboratório, a gente tem vários reagentes que são capazes de detectar a atividade antioxidante. É comum na área de produtos naturais que quando você faça um extrato etanólico, um extrato metanólico, um extrato aquoso, você queira detectar qual a atividade antioxidante daquele extrato. O quanto de compostos fenólicos, o quanto de flavonoides, o quanto de compostos que tem o hidroxila conectado anearomático eu consegui extrair naquele extrato. Justamente porque essas moléculas têm interesse comercial muito grande. Então, descobrir moléculas com atividade antioxidante que possam ser utilizadas aí na indústria alimentícia, na indústria de cosméticos, é uma coisa muito boa. Um reagente para detectar o quanto de atividade antioxidante um extrato tem é, por exemplo, esse daqui, o 2,2-difenil-1-picrilohidrazina, ou DPPH, muito utilizado, por exemplo, no laboratório da professora Graça, para detectar a atividade antioxidante dos extratos vegetais que ela faz lá com os alunos dela. Então, como que essa reação acontece? Como que esse composto ajuda a gente a detectar a atividade antioxidante de um extrato? Essa é a estrutura do DPPH. Está aqui, é um composto que, quando em solução, forma uma solução violeta. Essa solução B aqui, o padrão. Ele é um radical, dá uma olhada aqui, um nitrogênio que tem 7 elétrons na última camada, mas é um radical estável. É um radical estável porque ele se estabiliza por ressonância aqui nesse anel aromático, além de ser um radical que tem um certo impedimento estérico. Esse impedimento estérico impede esse radical de reagir com tudo que ele encontrar pela frente. Quando esse radical, então, se encontra com um composto fenólico, por exemplo, um flavonoide, o que vai acontecer é que o DPPH vai abstrair um hidrogênio fenólico, formando essa nova ligação nitrogênio-hidrogênio, tá vendo? Do mesmo jeito, outra molécula de DPPH pode remover o outro hidrogênio daqui até você conseguir o flavonoide oxidado. As hidroxilas fenólicas vão ser oxidadas a carbonilas para formar isso daqui. Só que uma vez que o DPPH deixa de ser um radical para se tornar uma espécie neutra,
a cor violeta se transforma em amarelo. Então, quanto mais flavonoide, quanto mais compostos fenólicos, na verdade, quanto mais compostos que tenham hidroxilas que podem reagir para formar radicais, mais essa molécula vai ser convertida nessa e a coloração amarela vai começar a se intensificar. Então, quanto mais amarelo uma solução de um extrato que você misturou com DPPH, quanto mais amarela, mais atividade antioxidante, mais compostos fenólicos, mais valioso aquele extrato está em termos de quantidade de compostos com esse tipo de atividade. Então, você pode fazer esse controle aqui por colorimetria, por exemplo, utilizando espectrometria de ultravioleta, fazer uma curva de calibração e estimar quanto que você tem de compostos fenólicos, quanto que você tem de atividade antioxidante para um determinado extrato. Exatamente por uma reação radicalar que nós vimos aí nos slides anteriores como ela funciona, tem todo um mecanismo aqui por trás. Outro exemplo de reação radicalar é o que ocorre na área de química ambiental. Por exemplo, a linha de pesquisa que é feita pela professora Yara e pelo professor Fabiano. O que acontece aqui, pessoal, nesse caso, é a utilização de um processo chamado processo Fenton para degradar moléculas orgânicas. Por que alguém iria querer degradar moléculas orgânicas? Tudo bem, um fármaco, por exemplo, é uma molécula orgânica que tem um grande interesse comercial, mas quando ele é descartado de maneira incorreta, no ambiente ele pode trazer muito problema. Então, a estrutura de um fármaco, do jeito que ele é utilizado, do jeito que ele é utilizado como medicamento, que é muito útil para tratar doença, às vezes no meio ambiente ele pode ser um poluente ambiental muito grave, pode causar desequilíbrio ecológico. Uma molécula que é utilizada como corante, por exemplo, o azul de metileno, ela do jeito, do formato que ela é utilizada como corante, na indústria ela é muito útil. Num rio, ela não pode ser tão útil, pode não ser tão útil assim, pode causar um desequilíbrio ecológico muito grande. Então, a ideia do processo Fenton é gerar hidroxilas radicais, espécies extremamente reativas, para reagir com esses compostos orgânicos, criando compostos com estruturas menores e menos tóxicos, menos ambientalmente perigosas do que a estrutura original. Então, vamos entender isso mais a fundo. Como que é formada uma solução que tem esse tipo de característica, uma solução que pode degradar compostos orgânicos? Quando você mistura sulfato ferroso com peróxido de hidrogênio, aqui tem todos os detalhes experimentais, a gente não vai entrar a fundo nisso agora, mas o que acontece é que essa mistura, os íons Fe2+, reagem com a água oxigenada para formar ferro 3+, uma hidroxila radical e uma hidroxila com carga negativa. De forma bem simplificada, o que acontece aqui é o seguinte: o átomo de ferro 2+, doa um elétron para a água oxigenada, esse um elétron ataca o orbital antiligante dessa ligação oxigênio-oxigênio, e esse um elétron se acopla ao oxigênio, formando a hidroxila radical. Essa ligação se rompe, vai na direção do oxigênio, formando a hidroxila com carga negativa. Então, o átomo de ferro oxida, ao mesmo tempo que se forma uma hidroxila com carga negativa e uma hidroxila radical. E agora, essa hidroxila radical que nós vimos, que é a espécie muito reativa que vai sair abstraindo átomos de hidrogênio na molécula. Átomos de hidrogênio para poder estabilizar, para formar uma molécula de água neutra aqui e perder a instabilidade que existe devido a ter um elétron desemparelhado aqui nesse átomo de oxigênio. Então, olha um exemplo aqui. Isso aqui é um poluente orgânico. É uma molécula que tem interesse comercial, mas se for descartado dessa maneira, isso vai criar um problema ecológico. Mas quando eu submeto esse composto ao processo Fenton, ou seja, submeto ele ao contato a uma mistura que contém hidroxilas radicais, eu acabo formando hidroxiacetona, esse composto carbonílico, uma carbonila vizinha, uma dupla e um grupo ciano, e gás carbônico. Esses produtos só aparecem porque esse poluente orgânico entrou em contato com a solução, contendo a hidroxila radical, que foi gerada no processo Fenton. Já esses compostos aqui, a gente sabe que tem uma toxicidade menor, que são menos perigosos em termos de poluição ambiental. E eles podem ser detectados, por exemplo, por espectrometria de massas. Você consegue descobrir o que foi formado na degradação desse poluente orgânico. Agora a gente vai ter que pensar o seguinte: o que aconteceu aqui? Como que esse composto reagiu com a hidroxila radical que levou à formação desses produtos de degradação?
Então vamos manter aqui em cima a reação para a gente não perder o controle do que a gente está querendo descobrir. Qual que é o mecanismo que levou à formação desses 3 subprodutos? Então quando esse composto entra em contato com a hidroxila radical gerada no processo Fenton, a hidroxila radical vai abstrair o hidrogênio que vai levar à formação do radical orgânico mais estável, como nós já conversamos antes. Quando eu olho aqui para essa molécula, olha esse hidrogênio aqui, pessoal. Se essa ligação oxigênio-hidrogênio for clivada de forma homolítica, forma-se uma molécula de água neutra, ao mesmo tempo que eu formo aqui o oxigênio radical. Mas diferente dessa hidroxila radical, esse oxigênio radical agora pode se estabilizar por ressonância aqui nessa ligação π oxigênio-carbono, como nós já vimos no vídeo 1. A ressonância aqui estabiliza esse radical e faz essa primeira reação valer a pena. Mas agora vamos pensar o seguinte. Foi formada uma molécula de gás carbônico. Isso daqui, ó, tem 2 oxigênios e um átomo de carbono. Isso daqui pode muito bem formar uma molécula de gás carbônico neutra. Mas como? Imagine o seguinte, se esse elétron vier para essa posição, ao mesmo tempo que ele força a clivagem homolítica dessa ligação carbono-carbono. Quando esse elétron vem para cá ao mesmo tempo que esse vem para cá, forma-se aqui uma ligação dupla. Quando esse elétron vem para cá, esse vem na direção do carbono que está aqui à esquerda, formando um radical nessa posição. Isso leva à formação de uma molécula de gás carbônico neutra, deixando para trás um radical que pode se estabilizar ainda por ressonância. Ó, tem uma dupla ligação aqui vizinho ao radical. Entropicamente, isso daqui valeu muito a pena. Eu tenho a liberação de uma molécula de gás carbônico, aumento de entropia, a termodinâmica explica isso, ao mesmo tempo que fica para trás aqui um radical que se estabiliza por ressonância. Então, isso daí vale muito a pena. Então, está explicado como aparece esse primeiro subproduto da degradação. Agora, vamos continuar olhando para essa estrutura. Repara o seguinte, esse elétron está vizinho a uma dupla, então pode ocorrer ressonância aí, ó. Do mesmo jeito que vocês já viram no vídeo 1. Esse elétron pode vir para cá junto com o elétron da dupla, que sofre a clivagem homolítica, e esse elétron da ligação π vem para esse carbono. E agora aqui esse radical pode se estabilizar na dupla e no grupo ciano. Agora imagine o seguinte. No processo Fenton, você gera várias hidroxilas radicais. Então, no meio reacional, eu continuo tendo hidroxilas radicais. Imagina agora que uma hidroxila radical se encontra com esse radical na hora que o elétron está aqui nesse carbono. Eu formo uma ligação carbono-oxigênio, uma hidroxila nessa posição. Ok, esse composto aqui ainda não explicou como apareceu esses subprodutos. Vamos continuar analisando. Uma vez formado esse intermediário, de novo você continua tendo hidroxilas radicais no meio reacional. Ela pode abstrair, por exemplo, esse hidrogênio desse álcool, formando aqui um oxigênio radical, com um elétron desemparelhado aqui. Agora olha o seguinte. Uma vez formado esse oxigênio radical nessa posição, isso daqui pode induzir a clivagem de ligações que estejam vizinhas a esse carbono. Como? Se esse elétron vier para cá e forçar esse elétron dessa ligação a vir junto para cá, eu formo uma dupla carbono-oxigênio. Tá vendo? Ó? Quando esse elétron vem para essa posição, forçando esse elétron a vir também, eu clivo essa ligação carbono-carbono. Quando esse elétron vem junto com esse, forma a dupla carbono-oxigênio. Quando essa ligação se cliva, o elétron vem para esse carbono aqui. Está explicada a formação desse composto carbonílico, que tem aqui de um lado uma dupla e do outro um grupo ciano. Mas aqui eu ainda tenho esse radical. Por que esse radical foi formado assim de maneira tão fácil? Esse radical pode se estabilizar por ressonância. Eu formei uma molécula neutra e um radical que se estabiliza por ressonância. Então, vale a pena clivar a ligação nessa posição aqui. Ó. É melhor clivar aqui do que clivar aqui, do que clivar aqui. Aqui formaria um radical no carbono sp2, aqui formaria um radical no carbono sp. Nós já vimos que, embora eles possam ser formados, nesse caso eu tenho uma opção melhor. Um radical no carbono sp3, vizinho uma ligação dupla que pode se estabilizar por ressonância. No processo Fenton, como eu já falei, temos muitas hidroxilas radicais. Uma hidroxila radical pode se encontrar com esse radical, levando à formação da ligação carbono-oxigênio, que explica a hidroxiacetona que aparece no meio reacional.
Esses aqui são 3 dos possíveis produtos de degradação, não necessariamente os únicos. Podem aparecer outros, porque tem muitas reações desse tipo acontecendo. Mas se você entende de mecanismos de reações orgânicas, você consegue explicar exatamente o que aconteceu em cada etapa para levar a esses produtos de degradação. Então, uma vez que você está fazendo esse tipo de estudo, se você, por espectrometria de massas ou por alguma espectrometria, detecta quais são os produtos de degradação, você pode propor um mecanismo para deixar o seu artigo mais completo, de como ocorreu a degradação daquele composto que você está estudando pelo processo Fenton. Agora vamos conversar um pouco mais sobre essa questão de formação e quebra de ligação homolítica. Nós vamos conversar agora sobre viabilidade termodinâmica. O que isso quer dizer? Vamos ler essa frase aqui. Reações tendem, entre aspas, a ser favoráveis se você quebra ligações fracas e forma ligações fortes. Vocês estão vendo até agora que toda hora um radical vai lá e cliva uma ligação formando um outro radical. Embora eu esteja falando, explicando um pouco, a gente não está indo muito a fundo ainda para explicar por que um radical se encontra com o outro para formar outro radical. Por que novas ligações aparecem? Olha uma reação que nós vimos aí no vídeo anterior. Esse radical com oxigênio abstrai o hidrogênio de forma homolítica. Um dos elétrons vem formar uma nova ligação oxigênio-hidrogênio ao mesmo tempo que forma um radical nesse carbono. A energia dessa ligação é da ordem de 91 quilocalorias por mol. A energia dessa ligação é da ordem de 103 quilocalorias por mol. A energia de ligação é a energia necessária para clivar de forma homolítica essa ligação. Então, eu preciso de 91 quilocalorias por mol de energia para clivar essa ligação de forma homolítica, enquanto eu preciso nessa daqui de 103 quilocalorias por mol de energia para clivar essa ligação de forma homolítica. Está vendo que eu quebrei uma ligação mais fraca e formei uma ligação mais forte? Então, isso daqui é uma reação que tem viabilidade termodinâmica. É uma reação que tende a ser favorável. Tem outros fatores envolvidos, mas aqui nós vamos focar atenção nisso. Reações que quebram ligações fracas e formam ligações fortes tendem a ser termodinamicamente favoráveis. Aqui eu tive um ganho energético de 12 quilocalorias por mol, na hora que eu comparo a energia dessa ligação com a energia dessa ligação. Outro exemplo de quebra homolítica que você viu o tempo todo. Esse radical agora vai lá numa molécula de hipoclorito, cliva a ligação oxigênio-cloro. Quando essa ligação se cliva, eu saio de uma ligação que tem uma energia de ligação de 44 quilocalorias por mol para formar uma ligação que tem uma energia de 79 quilocalorias por mol. Um ganho de energia de 25 quilocalorias por mol. Formei uma ligação mais forte do que a ligação que foi quebrada aqui atrás. Tá vendo? Agora, nós vamos ter que enfatizar nisso daqui. Por que essa ligação é mais fraca do que essa? Por que essa ligação é mais fraca do que essa? Como que eu explico o fato de existirem energias de ligações tão diferentes? Vamos analisar essa tabela que está aqui no seu livro-texto, no livro que a gente está usando aí na disciplina. Vamos comparar primeiro a energia de ligação dessas espécies orgânicas aqui. A energia de ligação aqui é da ordem de 104 quilocalorias por mol. Aqui de 98, aqui de 94, aqui de 91. Conforme eu estou descendo aqui, está ficando mais fácil quebrar de forma homolítica essas ligações. Bom, nesse caso aqui você já sabe o que explica isso. Aqui eu formo um radical primário, aqui eu formo um radical terciário, que pode se estabilizar por hiperconjugação. Isso explica porque é mais fácil clivar essa ligação do que clivar essa ligação aqui. Então, a estabilidade dos radicais orgânicos formados é que ajuda a explicar por que eu caio em termos de valor numérico na energia de ligação quando eu desço aqui nessa coluna. Agora olha aqui, nesses dois casos aqui em cima. Para clivar essa ligação de forma homolítica, uma ligação carbono-hidrogênio vizinho anaromático, eu preciso de 85 quilocalorias por mol. Para clivar essa ligação carbono-hidrogênio vizinho, uma dupla, eu preciso também de 85 quilocalorias por mol. Engraçado porque aqui eu vou ter mais contribuintes de ressonância do que aqui. Você pode pensar dessa forma. Mas esses valores me indicam que clivar essa ligação de forma homolítica não é mais difícil ou mais fácil do que clivar essa.
A explicação é que, embora aqui existam vários contribuintes de ressonância assim, como você já desenhou, já viu lá no vídeo 1, não esquece que aqui envolve perda de aromaticidade do sistema, que não é um processo assim tão favorável. Então, embora existam mais contribuintes, aqui envolve destruição, perda da aromaticidade no anel aromático para estabilizar o radical. Aqui não, aqui a dupla estabiliza sem necessariamente perder aromaticidade. Aqui eu não tenho aromaticidade, aqui eu tenho. Agora vamos olhar aqui. O que está acontecendo aqui? Uma ligação carbono-silício tem energia de ligação de 69 kcal por mol. Carbono-bromo, 67. Carbono-iodo, 57. Está vendo quando eu estou descendo aqui, ó, a energia está caindo, está ficando mais fácil clivar carbono-silício, carbono-bromo, carbono-iodo. O que está acontecendo é que a gente está aumentando o tamanho do átomo. Nós estamos aumentando o tamanho. O período na tabela periódica está ficando maior. Terceiro, quarto, a gente está indo do terceiro para o quarto período e assim por diante. Agora, como que eu explico isso então? Por que essa ligação é mais forte que é mais forte que essa? Pessoal, aqui envolve então a formação de uma ligação de um átomo do segundo período com um átomo do terceiro período. Aqui, com o átomo do segundo período com o átomo do quarto período. O que está acontecendo é que a sobreposição orbitalar aqui, ó, ela é mais difícil, ela é menos eficiente do que a sobreposição orbitalar aqui. Então fica mais fácil clivar essa ligação. A energia de ligação cai quando você une átomos de períodos diferentes na tabela periódica. Quanto mais distantes da tabela periódica, menor vai ser a sobreposição orbitalar e mais fácil vai ser de clivar essa ligação. Então, esse tipo de ligação são ligações que se clivam de maneira fácil no laboratório também. Agora, cuidado que a energia de ligação não está relacionada somente à diferença de período na tabela periódica. Está relacionado também com a eletronegatividade. Olha essa ligação aqui. Compara a ligação carbono-bromo com a ligação oxigênio-bromo. Deveria ser segundo período, quarto período, segundo período, quarto período. Deveria ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? O que acontece aqui nesse caso, ó, que agora eu tenho um elemento eletronegativo aqui ligado ao átomo de bromo. Elementos muito eletronegativos também enfraquecem a ligação química. Como eles começam a atrair cada um para o seu lado o par de elétrons da ligação, isso vai enfraquecendo a ligação também. Então, diferença de período e eletronegatividade também enfraquecem ligações. Olha aqui outro exemplo. Carbono-carbono é da ordem de 88 kcal por mol. Nitrogênio cai para 65. Nitrogênio, os dois do mesmo período, mesmo elemento químico. O que diferencia aqui essa espécie dessa é a eletronegatividade do nitrogênio. Como eu tenho aqui dois átomos muito mais eletronegativos, do que o carbono, eles polarizam cada um para o seu lado a ligação, enfraquecendo ela, tornando mais fácil aqui a radiação ultravioleta vir aqui e clivar essa ligação no meio. Olha agora o peróxido. Eu caio de 65 para 51. Olha o flúor, eu caio de 51 para 38. Estão vendo? Tudo aqui, ó, são átomos do mesmo período. O que está diferenciando é a eletronegatividade dos átomos envolvidos em cada uma dessas ligações. Quanto mais eletronegativos os átomos envolvidos na ligação, mais fraca a ligação vai se tornando. Aqui outros efeitos começam a competir. Ó. Quando eu passo de flúor para cloro, a energia de ligação sobe. Por quê? Embora agora eu estou ligando átomos do terceiro período, agora a eletronegatividade caiu. Então a ligação começou a ficar mais forte. Mas conforme eu vou descendo na tabela periódica, a força de ligação volta a cair de novo, porque está envolvendo formação de ligações de átomos que tem um grande volume atômico, né? Uma ligação mais longa, mais fácil de ser clivada. Então, olha, uma tabela desse tipo aqui, igual você tem no seu livro, você pode tirar um monte de informação. Olha o quanto de química que você pode estudar simplesmente analisando uma tabela desse tipo. Uma tabela desse tipo traz muita informação química para você estudar. Então agora você vai continuar lendo o capítulo 5, os itens 4 e 5, resolver o exemplo 5.3 e o problema 5.3. A leitura adicional é o CARI.